Ok, meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Judas, na verdade uma carta, carta escrita por Judas, e eu queria compartilhar com os irmãos algo concernente à fé. No último encontro geral, eu falei sobre nós guardarmos a fé, falei também sobre a nossa estrutura de fé, usando o texto de Ezequiel, capítulo 37, onde fala ali da visão do vale dos ossos secos, e falei da necessidade de nós guardarmos a fé, guardarmos a estrutura da fé, entre outros pontos que eu também falei. E hoje eu gostaria de falar também um tema um pouco parecido, embora um foco diferente, e acrescentar algumas coisas com relação à fé. E a carta de Judas é uma carta que tem esse ponto como um ponto principal. E antes de nós lermos, vamos orar mais uma vez e pedir ao Senhor que dá a graça dele, para podermos ouvir a sua palavra, Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a vontade do Senhor de nos reunirmos aqui, Pai, mais uma vez, para te louvarmos, te bendizermos, Pai Santo, te adorar, expressar nossa gratidão, louvor e adoração. O Senhor nos abençoe esse tempo de comunhão, que o Senhor seja livre, Pai Santo, em nosso meio, para usar a Tua palavra, Pai Santo, para nos edificar, nos corrigir, acrescentar a nossa fé. Dá-nos graça nesse momento, presença santa do Teu Espírito, para que nós tenhamos, Senhor Deus, mais do que a letra, mais do que a teologia, nós possamos ter, acima de tudo, a Tua graça, aquilo que vai além da letra, além do véu, para que possamos aprender um pouco mais de Ti. Seja conosco, pedimos ao Senhor, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Judas, que é também um irmão de Jesus, um meio-irmão, ele é filho de José e Maria, Jesus era filho adotivo de José, filho de Maria e filho adotivo de José. Judas é o meu irmão, meio-irmão, porque ele juntamente com Tiago e outros, eram irmãos de Jesus também. E ele escreve essa carta, e nós vamos ver pela leitura, é uma carta pequena, pretendo discorrer um pouco sobre ela, embora também eu tenho no meu coração aqui o desejo de expressar também outros textos da Escritura, para colaborar com o que nós estamos falando. Mas o texto principal é a carta de Judas. E Judas, ele ia, na verdade, falar de outro assunto, não era a intenção dele falar acerca da fé, e ele, quando ele começa a escrever, de repente muda de assunto e resolve falar sobre a fé. Então ele diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado
a corresponder convosco, exortando-os a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por toda foi entregue aos santos. Então nós vemos aqui nesse versículo 3, que ele vai escrever acerca da comum salvação, né? E quando ele então tem isso em mente no coração, provavelmente já com sua papel e pena, né? Naquela época era pergaminho ou urso de papéis, quando ele está pronto para escrever acerca da comum salvação, não sabemos se Judas depois escreveu essa carta, se ele escreveu, é provável que tenha escrito, mas nós não temos esse registro. Mas ele fala que ele de repente, né, ele fala assim: foi me sentir obrigado a corresponder convosco, exortando-os a batalhar diligentemente pela fé. Então houve no coração de Judas uma necessidade, que ele vai tratar de um assunto e de repente ele vê necessário que há um assunto mais importante, não que o outro não fosse, mas é assim também, e sempre foi assim no tempo da igreja, né? Os pastores também muitas vezes têm um determinado assunto e a gente deixa aquele assunto na prateleira por um outro tempo, porque de repente tem um assunto mais importante, de extrema necessidade naquele momento, e um outro determinado assunto pode ficar para depois. É o que aconteceu com Judas aqui. E nós vamos ver na escrita de Judas quais foram, ou a principal razão pela qual ele fez isso. E essa razão que Judas ele resolve escrever são razões que podem estar acontecendo em nosso meio ou pode vir a acontecer. E então nós temos que pegar esse texto que foi escrito para aqueles irmãos naquela época e trazer para o nosso contexto de hoje e ver o que Deus pode nos ensinar na nossa realidade de hoje. Que na verdade Eclesiastes, né, o escritor de Eclesiastes, que é Salomão, ele deixa claro que não há nada novo, né? Nada novo, tudo se repete, né? Então as coisas só mudam do ponto de vista tecnológico, né? O mundo hoje é muito mais habitado, tem muito mais gente naquela época, e a tecnologia de hoje ela é incomparável, mais avançada que aquela época. Mas na verdade os pecados são os mesmos, os pecados não mudam, né? Eles são, desde que o homem transgrediu a lei do Senhor lá no Éden, nunca houve nada novo debaixo do sol, como diz o escritor de Eclesiastes. Não há nada que você possa contar aqui que já não aconteceu no passado, que não está acontecendo no presente, e se tiver futuro, com certeza vai acontecer no futuro. Então esse problema da carta de Judas é um problema que permeia a igreja todo o tempo da sua história. E nós temos que tirar o aprendizado para ver se essas coisas não estão acontecendo em nosso meio. Ou você está vulnerável a essas coisas e nós tomarmos cuidado para guardarmos a nossa fé. Nós citamos na última vez aquele texto que Paulo fala, né, que ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Então a única coisa que Paulo teve cuidado de guardar foi a fé, né? Então nós vemos que a fé nós temos que tratá-la como algo muito precioso, como um tesouro de grande valor, como uma pérola de grande valor, né? Então essa fé ela tem que nos acompanhar todos os dias da nossa vida, até o último dia, né? Ou até diante da morte, né? Ou quando tivermos, se for necessário morrermos pela nossa fé, nós estamos firmes na fé. Mas se também não for necessário morrer, mas nós vivamos essa fé de forma autêntica, né? Até o último dia. E Judas ele fala a batalhar diligentemente pela fé. Então a fé é algo que nós podemos batalhar, é algo que nós podemos lutar, é algo que nós podemos desenvolver, né? Paulo também escreve, ele fala assim: desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Então isso tem a ver com o desenvolvimento da nossa fé. E Jesus também, quando ele fala acerca da fé, ele
Jesus ele dá uma medida de fé, né? Que ele cita assim: se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos dizer que esse monte, para ele se mover daqui, ele vai sair, ou uma árvore arranque daqui, ela vai se arrancar. Então Jesus ele dá uma medida de fé. Então, se existe uma medida de fé, é sinal que nós podemos ter medida de fé diferente um do outro, né? Então nós podemos desenvolver, né, batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por toda foi entregue aos santos. Então nós vamos ver nas Escrituras que o engano do pecado, depois eu vou pegar esse texto lá em Hebreus e vou trazer ele aqui, dentro desse contexto, é que o engano do pecado, ele pode fazer você perder sua fé, pode fazer você trilhar um caminho e você perder a sua fé. Então nós precisamos ter cuidado com o engano do pecado. Mas Judas, ele vai botar a razão. No versículo 4, ele vai mostrar qual é a razão, e depois ele vai trazer alguns exemplos. Judas ele vai trazer pelo menos 3 exemplos coletivos, e ele vai trazer também 3 exemplos particulares, singular, para dar luz ao que ele está ensinando aqui no tocante a batalhar pela fé. E no versículo 4 ele fala assim: pois certos indivíduos que intronizaram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então havia naquele tempo alguns indivíduos, né, alguns homens no meio da igreja, como se também fossem da igreja. Então, com certeza, são pessoas que professaram alguma fé para poder estar no meio da igreja, aceito pela igreja, tendo comunhão com a igreja. Com certeza, pessoas que professaram alguma fé que qualificavam eles estarem ali no meio da igreja. Mas essas pessoas, eles começaram a trazer certas dissimulações. Ele fala assim: desde muito foram antecipados e pronunciados para essa condenação. Quando Judas fala isso, que desde muito ele foi pronunciado antecipadamente, Judas com certeza está fazendo uma menção do Evangelho de Jesus, que Jesus já tinha pronunciado sobre isso, que nos últimos dias apareceriam falsos mestres. Jesus falou sobre esses falsos mestres. Jesus falou sobre pessoas com pele de ovelhas, sendo verdadeiros lobos, devoradores no meio da sua igreja. Jesus já tinha falado sobre isso, isso já estava escrito, e Judas fala que essas coisas foram antecipadamente pronunciadas para essa condenação. Ou seja, essas pessoas estavam condenadas, e isso já tinha sido pronunciado, e eles estavam no meio da igreja. Então, o perigo é de que pode haver na igreja, não estou dizendo que nós temos isso aqui, mas eu estou dizendo que biblicamente pode haver no meio da igreja pessoas que não são igreja do Senhor, e que às vezes tem cara de igreja, tem jeito de igreja, né? Tem cheiro de ovelha, tem às vezes jeito de ovelha, mas que podem não ser ovelha. E nós temos que ter o discernimento espiritual que nos é dado pela comunhão com Deus, pela sua palavra, pela oração, ter uma vida com Cristo, de forma que nós possamos discernir. Paulo chega a usar, né, até uma figura bastante extrema, quando ele fala assim: se ainda que fosse um anjo vindo do céu e apresentasse para vocês um outro evangelho, diz para não crer e considerar esse evangelho um evangelho anátema, maldito. Então imagina se Paulo falando assim, Paulo está usando uma expressão até exagerada, ou seja, ainda que viesse um anjo do céu e apresentasse, mas não outra experiência assim, digamos assim, sobrenatural, uma pessoa de repente ter assim um contato com um anjo
Anjos são seres poderosos, são seres cheios de conhecimento, com capacidade de se tornar visível, de aparecer, né? É tanto que às vezes Paulo fala sobre isso. Se um anjo aparecer, né? É porque havia essa possibilidade. A Escritura diz que Satanás pode se transformar como anjo de luz. Então, alguma coisa que você vê, alguma coisa que você pode ouvir. Então, existe essa possibilidade no mundo espiritual, inclusive de aparecer. Então, Paulo chega a dizer assim: ainda que, ou seja, pega um extremo de dizer, se um anjo vindo do céu pregasse um outro evangelho que não fosse esse evangelho, considere esse evangelho maldito. Então, essa é o cuidado que a igreja precisa ter, porque existem histórias, não vou entrar nos detalhes aqui, mas só para vocês terem noção, a igreja dos mormons, ela surgiu baseada numa visão de anjo. Um anjo apareceu e apresentou um outro evangelho, trouxe uma outra revelação, que eu não vou aqui entrar em detalhes, já li sobre isso. Surgiu dali. Maomé também é uma história baseada na aparição de anjos, que ele teve uma revelação, um anjo apareceu, e à medida que surgem esses aparecimentos, surgem evangelhos diferentes, surgem heresias, surge muita gente correndo atrás de milagres e de adorações que não tem nada, absolutamente nada a ver com o evangelho. Então nós precisamos, amados, ter discernimento pelas Escrituras. Os finais dos tempos, no final do tempo, os últimos dias, eles serão marcados por muitos sinais e prodígios, e que não tem a ver com o Senhor, que não tem a ver com o Evangelho. Então nós não podemos nos guiar por sinais e prodígios. Sinais e prodígios não devem nos guiar, e o mundo, ele sempre foi sedento de sinais e prodígios. Você vê que mesmo nos dias de Jesus, mesmo Jesus com tantos milagres que tinha feito, chegou ao ponto dos próprios lideranças judaicas pedir a ele um sinal. Dá-nos um sinal. Jesus já estava no seu ministério já há quase 3 anos, operando sinais e maravilhas, ressuscitou mortos, curou cegos, leprosos, né? Jesus curou enfermos, expulsou demônios, e os caras ainda queriam sinais. Então nós não podemos nos enganar com sinais e prodígios. E como nós vivemos sempre numa geração, talvez mais do que nunca, uma geração sedenta por sinais, vai ser um tempo de muitas trevas e de um tremendo engano nos últimos dias. Então nós, como igreja do Senhor, necessitamos de estar fundamentado na palavra do Senhor, porque não são sinais que devem nos guiar. A palavra do Senhor, as Escrituras do Senhor, o que nós precisamos saber, Deus revelou aos seus servos, aos seus apóstolos, e a igreja andava na doutrina dos apóstolos. A igreja não necessitava de coisas novas, de movimentos novos, de filosofias novas, de coisas que trouxessem emoções, êxtase. Não, a igreja, ela tinha a presença, sempre teve, sempre terá, do Espírito Santo do Senhor, que se manifesta segundo a vontade dele, mas não segundo a nossa vontade. E tudo que se manifestar precisa estar coerente com as Escrituras. Se não estiver coerente com a Escritura, ela não é de Deus. Então nós precisamos estar muito afinados com as Escrituras, para que nós não sejamos enganados e guiados por sinais. Então imagina, nesses últimos tempos, que será marcado por um grande engano, de grande trevas, a ponto de Jesus falar que até os escolhidos dele correriam esse risco, mas não vai ser enganado, não serão enganados, os de Cristo não serão enganados.
Eu tenho gastado muito tempo nesses últimos meses, já tem quase uns 5 meses que eu estou me dedicando exclusivamente ao livro de Apocalipse, assim, buscando mesmo, assim, aprofundando, garimpando muito detalhe. E um dos detalhes que às vezes pode passar desapercebido, porque se fala muito, né? Se fala muito no sinal da besta, né? Sinal da besta, aí acha que é um chifre, tu acha que é outra coisa, tu acha que é aquilo. Já surgiu tanta interpretação do que é o sinal da besta, e nós esquecemos que antes do sinal da besta, o capítulo 7 de Apocalipse fala que o Senhor marcou os seus, eles são selados. Então, antes da besta marcar os seus, o Senhor já vai ter marcado os seus nesses dias, e eles não serão confundidos, eles não serão enganados. Mas nós corremos o risco de sermos enganados no nosso dia a dia e ser contaminado pelo engano do pecado. E nós precisamos estar atentos às Escrituras e não nos guiarmos por sinais, porque aconteceram muitos sinais nos últimos dias. Esses sinais vão levar muitos ao engano, principalmente uma geração faminta por sinais, desejosa de sinais. E esses que Judas ele fala aqui, que esses indivíduos que se introduziram com dissimulação, eles começaram a pregar coisas completamente contrárias ao Evangelho de Cristo Jesus. E aí Judas ele vai tratar sempre esse enfoque baseado nesses que se introduziram, para que a igreja tivesse cuidado e não aceitasse uma doutrina diferente. Então nós precisamos ter cuidado para nós não aceitarmos doutrina diferente, e precisamos, como corpo de Cristo, de corrigirmos uns aos outros. Se qualquer ponta de heresia, às vezes não com maldade, porque existe tanta coisa espalhada hoje no nome do Senhor. E eu até advirto os irmãos, cuidado com a internet. Tem irmãos que às vezes, ou irmãs que às vezes ficam buscando tanta coisa na internet, e às vezes você encontra muito mais confusão na sua vida espiritual do que o caminho de Deus, de tanta coisa que tem ali. Claro que tem materiais bons, mas não fica consultando nada se você não conhece, se você não conhece a vida da pessoa que está falando. Não é que você não conhece a vida, mas pelo menos a fé, o serviço, o exemplo, a obra que aquela pessoa está na obra que ela está trabalhando, porque você vai encontrar muita coisa que vai ter confusão na sua fé. Então nós somos no meio de tanta informação que não tem informação quase nenhuma, muitas vezes até extrai. Então isso traz um perigo. Então, por essas muitas informações no meio cristão, que muitas delas não conferem com as Escrituras, às vezes qualquer um de nós somos tomados, às vezes, por um detalhe que não confere com as Escrituras, e nós podemos corrigir uns aos outros, se nós estamos afinados com as Escrituras. Mas como nós vamos fazer isso, se nós não tivermos, de fato, apegado à palavra do Senhor? Então, há essa necessidade para que nós possamos identificar o falso ensino, identificar o falso evangelho, né? Osmar já disse algumas vezes, e eu já ouvi também de outras pessoas, que para a gente conhecer uma nota de dinheiro, uma nota falsa, você não precisa conhecer todas as notas falsas, você precisa conhecer somente a nota verdadeira. Se você conhece bem a nota verdadeira, qualquer outra que não for exatamente igual àquela é falsa. Então pode ter dezenas ou centenas de notas falsas, mas se você conhece bem a nota verdadeira, você não vai ser confundido pela nota falsa. Assim, nós não precisamos conhecer todos os evangelhos falsos para nós nos defendermos. Nós temos que conhecer bem o verdadeiro evangelho. Então, tudo aquilo que difere do verdadeiro evangelho, nós estamos vacinados, e nós precisamos nos vacinar cada dia para mantermos no evangelho verdadeiro de Cristo Jesus, não desviarmos desse evangelho e não sermos conduzidos, enganados por falsas doutrinas. E os últimos tempos não se iludam, eles serão os tempos de trevas e de muita falsa doutrina. E o que não tem hoje, o que não falta hoje no meio do evangelho é falsa doutrina. Como tem falsos
ensino em nosso meio. Aí Judas, ele vai buscar primeiro 3 exemplos coletivos sobre isso. Ele vai primeiro fazer assim: eu quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais ciente. Por que Judas fala isso? Eu quero, pois, lembrar-vos, vós já estejais ciente. E com certeza, Judas, ele deve estar escrevendo essa carta. Os primeiros leitores provavelmente seriam cristãos judeus, porque o que Judas vai trazer aqui de exemplo, e ele fala que essa congregação já conhece, ele fala assim: quero lembrar-vos, embora já estejais ciente, ele está falando a um grupo que já conhece os exemplos que ele vai trazer, e o que ele traz aqui tem tudo a ver com o Velho Testamento. Então pressupõe que, no mínimo, a maioria daquela congregação que Judas está escrevendo eram cristãos e não judeus convertidos ao cristianismo, porque eles conheciam isso aqui. E aí o primeiro exemplo que Judas traz, ele traz do povo do deserto. Ele fala assim: que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aí Judas pega esse exemplo. Então por que Judas pega um exemplo desse? Porque imagina, vamos imaginar a cena. O povo está lá no Egito, a história deles passaram de geração para geração, e eles tinham a esperança, eles tinham a proclamação de libertação, que haveria um libertador. E quando esse libertador aparece, e Moisés, pelo poder de Deus, exerce todos os sinais que vocês conhecem, daquelas 10 pragas, Moisés, no poder de Deus, ele realiza aqueles 10 sinais grandiosos que nós conhecemos. Aquele povo, ele crê, porque se ele não cresce, eles não seguiriam Moisés. Então há um princípio de fé ali. Eles olham para Moisés, eles têm uma esperança, eles têm uma promessa, aparece um libertador, aparecem sinais contundentes, convincentes, e aquele povo crê e ele sai do Egito. Então o que acontece na caminhada? Uma apostasia. Aparece uma incredulidade. E olha que Deus continua trabalhando com esse povo. Esse povo passa pelo mar, né? Deus abre o mar. Esse povo é alimentado por 40 anos pelo maná, que caía todos os dias bem cedinho. E era uma maneira tão grandiosa que, se colhesse mais do que a medida que Deus estabeleceu, apodrecia, dava bicho de um dia para o outro. Mas quando caía na sexta-feira, podia colher o quê? O dobro, porque Deus tinha estabelecido que eles não podiam trabalhar no sábado. Então no sábado não podia colher. Então se você colhesse o dobro na sexta-feira, sábado não tinha bicho, estava perfeito. Agora, se colhesse qualquer outro dia sem ser sexta-feira, no dia seguinte tinha bicho. Então Deus foi tão zeloso, tão cuidadoso, que até para eles guardarem o sábado, Deus deu condição para eles cumprirem. Depois nós temos a história das codornizes, temos a história das águas amargosas que se tornaram doces, temos a água saindo da rocha, temos a nuvem durante o dia, temos a coluna de fogo durante a noite. Então havia assim uma manifestação assim, digamos assim, enorme, grandiosa da presença de Deus. E mesmo assim, muitos deles, claro, não todos, muitos deles acabaram na caminhada, caindo no caminho de incredulidade. Então esse é o perigo. E Judas traz esse exemplo desse povo, né, que esses leitores já conheciam. E Hebreus, ele fala desse povo. Hebreus, você precisa abrir Hebreus 3, fala assim, Hebreus 3, 7: assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa
geração e disse: esses sempre erram no coração, e eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então há um risco de nós caminharmos na igreja, né? De nós vermos as obras do Senhor, como esse povo viu, e de nós endurecermos o coração e cairmos no engano e não reconhecer o caminho do Senhor. O caminho do Senhor não é reunião, meu irmão. O caminho do Senhor não é encontro geral. O caminho do Senhor não é grupo caseiro. O caminho do Senhor não é nada disso que a igreja promove. Esses encontros precisam ser resultado da nossa vida com Deus. Por eu estar me alimentando da palavra, por eu amar o Senhor, por eu ter intimidade com Ele, buscar conhecer cada dia, ter uma esperança viva em mim, que isso aqui não é o meu lugar, que eu estou aqui, mas há uma vida eterna, algo mais muito grandioso. Isso me faz desejar estar aqui com os irmãos, independente de estar pregando. Eu quero ver os irmãos, quero abraçar, quero conversar, quero ter comunhão no grupo caseiro, pregar a palavra do Senhor, orar, jejuar, ler as Escrituras, né? Tudo isso tem que ser em função de uma vida que está aqui dentro, mas não eu fazer disso a minha vida. A minha vida tem que resultar nessa comunhão, mas o que faz essa comunhão tem que ser algo vivo dentro de mim. Então nós vamos ter cuidado para nós não cairmos nesse erro. E ao invés de nós tem de cuidado, irmão, jamais aconteça ver qualquer negócio, perverso coração de incredulidade. Aí o texto é bastante insistente, né? Tem de cuidar, verso 12, irmão, jamais aconteça ver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus. Pelo contrário, exaltai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então a palavra fala o cuidado para que não seja endurecido pelo engano do pecado. Então cuidado, meus amados, com o pecado. O pecado, nós não podemos brincar com o pecado, nós não podemos nos aproximar. É perigoso. Você pode ser engolido. A Escritura fala assim: aquele que pensa está em pé. Nem diz aquele que está em pé, é aquele que pensa. Você acha que está em pé, você pensa que está. Cuidado. Então, muito cuidado, né? Conheci um pastor, ele já faleceu, um homem, um exemplo muito precioso de uma vida com Deus, que ele dizia assim: que o pecado você tem que parar ele aqui na mente. Se ele vem, interrompe ele aqui. Se você não interromper aqui, ele vai seguir os passos. Ele começa no pensamento. E ele falava isso, ele falava: você tem que parar ele aqui, para aqui, freia ele antes. Ele apareceu na sua mente, já freia. Se você não frear ele aqui, ele vai te conduzir nos passos, nas etapas seguintes. E o Senhor também, o Senhor fala sobre isso, quando ele fala com Caim: eis que o pecado jaz à porta e cumpre você dominá-lo. Deus fala isso para Caim antes de Caim pecar. Deus estava ali dando uma oportunidade a Caim. Deus sabia do coração de Caim. Caim já havia sido rejeitado na sua oferta, no seu sacrifício. Deus recebeu a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. E Deus falou para Caim: Caim, eis que o pecado jaz à porta. Ou seja, ele já está aqui, está na sua mente, você já está, então freia, para com ele, né? E Deus fala com Caim: se procederes bem não serás aceito, né? E ele fala assim: mas se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta e cumpre a ti dominá-lo. Então, meus irmãos, nós vamos tomar cuidado com o pecado. Se nós aproximarmos, se nós brincarmos, nós podemos entrar por um caminho de areia movediça, né? Ou como diziam lá na roça, né? A vaca foi para o brejo, né? Tirar uma vaca do brejo não deve ser nada
fácil, né? Imagino na roça, alguns fazendeiros, alguns trabalhadores tiveram a experiência de uma vaca para o brejo, um boi para o brejo, para tirar ele dali. É muito trabalhoso, como às vezes acaba o animal não morrendo, né? Então, muito cuidado. E o texto vai dizendo, né? Porque temos tornado participantes do corpo de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim. Guardar o quê? A fé. Que aí fala assim: guardar até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então nós precisamos guardar a fé. E o texto é tão insistente que no versículo 8 ele fala assim, verso 7 e 8: assim como diz a Escritura, se ouvis a sua voz, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração. Está no versículo 8: não endureçais o vosso coração. Aí quando chega no versículo 15, ele fala assim, enquanto diz: se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração. E quando chega no capítulo 4, verso 7, ele fala de novo: se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, por que essa insistência 3 vezes, praticamente em seguida, fala: não endureçais o vosso coração? Porque o engano do pecado, ele endurece o nosso coração. Aí depois Judas, ele vai buscar um outro exemplo do Velho Testamento. Ele fala assim: e anjos que não guardaram o seu próprio domicílio, né? E os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas e algemas eternas para juízo do grande dia. Então, esse exemplo que Judas traz aqui, Pedro também, ele escreve na sua carta, falando sobre isso, né? Pedro também fala sobre esses anjos que não guardaram também o seu estádio, a sua morada. E Pedro registra isso, assim como Judas, e assim como lá o exemplo que Judas traz desse povo do deserto, que é um exemplo de apostasia, aqui, com relação aos anjos, nós vemos um exemplo de rebeldia, porque nós sabemos que houve uma rebelião. Apocalipse tem um texto que a maioria dos teólogos, quase todos, não vou dizer a maioria, mas a maioria dos teólogos concordam, que fala que aquele dragão que com a sua cauda arrastou 1/3 das estrelas da terra, é uma figura de Satanás que convenceu 1/3 dos anjos a uma rebeldia contra o Senhor. Que ali está usando a figura de uma grande rebeldia que vai haver nos últimos dias. E isso já havia acontecido no passado, antes da criação do homem, com a rebelião de Satanás e seus anjos. E Judas traz esse exemplo, que é um exemplo de rebeldia. E depois Judas vai trazer um exemplo de Sodoma e Gomorra, que é um exemplo de orgia, de pecados na carne. E Judas fala assim: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, ou seja, não foi somente Sodoma e Gomorra, foi Sodoma e Gomorra e também as cidades circunvizinhas. Fala assim, que havendo se entregado a prostituição como aqueles, ou seja, está se referindo a esses anjos caídos também, seguida após outra carne, são postas, por exemplo, o fogo eterno sofrendo punição. Aí Judas fala de um juízo eterno. Então Judas traz esses 3 exemplos coletivos: exemplo do povo do deserto, um exemplo de apostasia, um exemplo dos anjos que se rebelaram com Deus, um exemplo de rebeldia, e Sodoma e Gomorra e a cidade circunvizinha como um exemplo de orgia, de pecados, de imoralidades sexuais. E por que Judas está falando isso? Porque esses falsos líderes, eles estavam introduzindo esse tipo de doutrina. Era um tipo de doutrina que considerava que a carne não era boa, não prestava para nada, mas o espírito sim. Então não havia problema pecar na carne. Uma vez que o espírito estava salvo, a carne pode fazer o que ela quiser. Esse era o tipo de heresia que
estava sendo implantado. E quando Paulo fala lá no capítulo 5, que ele diz, no finalzinho do capítulo 5 de Romanos, ele fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí, para que as pessoas não pensassem que, então, quanto mais eu pecar, mais a graça de Deus eu vou receber. Então, para que não houvesse esse entendimento, no início do capítulo 6 de Romanos, Paulo faz uma pergunta: então, por isso haveremos de pecar? Ele fala: de forma alguma, nós que uma vez já somos salvos, já participamos da vida de Cristo, de maneira nenhuma, né? Mas Paulo parecia que já tinha o entendimento de que essa heresia cedo já chegaria na igreja. Então, é ponto de Judas escrever sobre isso num tempo que os apóstolos ainda estavam vivos, boa parte deles. Então, esse tipo de heresia já acontecia. Então, muitas heresias foram entrando na igreja desde o princípio. O próprio Gálatas, Paulo escreve sobre ele: me admiro vocês terem afastado tão cedo do evangelho de Cristo para o outro evangelho. E Paulo estava vivo, Paulo está escrevendo aquela igreja. Então, não se iluda, meus irmãos, a heresia, ela sempre foi infiltrada na igreja. E os riscos do engano do pecado, de nos afastar do Senhor, sempre foi um engano no meio da igreja. Não é nada novo, é coisa antiga. E ela vai se caminhar até o último dia. Só que os últimos dias será o último dia de densas trevas. Porque o anticristo, que em Apocalipse ele é figurado como a besta que emerge do mar, ela vai agir com a eficácia de Satanás, operando sinais e prodígios. E para uma geração, e até mesmo muito evangelho tem sido pregado aí, se sustentado em sinais, que só vão atrás de sinais. O que tem de igreja aí marcando data e horário, hoje é tarde disso, dos milagres, hoje Deus vai descer o seu anjo para isso, aquilo. Você acha que muitas das pessoas não serão enganadas? Serão enganadas em multidões. Em multidões. Não estou nem falando dos ímpios mesmo, aqueles que não creem em nada, estão alienados de tudo, que não estão aí para nada. Esses já vão em alta velocidade, mas no meio da igreja, muitos que estão ouvindo esse evangelho vão se iludir com os sinais. Você imagina sinais e prodígios acontecendo, fogo caindo do céu, proclamado por uma pessoa com poder, agindo com a eficácia de Satanás, não vai enganar. O que tem que nos guiar não são os sinais, mas os princípios da Escritura, o que está nos evangelhos e na doutrina dos apóstolos, naquilo que nós temos para nos guiar. Não se iluda, e cuidado com o engano do pecado. Aí depois Judas vai falar assim: ora, estes quem? Aí no verso 8, estes, ele está se referindo a esses certos indivíduos. Esses certos indivíduos que estão pregando heresias da igreja. Aí ele fala assim: ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados. Ou seja, com certeza, esses homens estavam até cheios de manifestações sobrenaturais, não de Deus. Sonhadores alucinados. Não só contamina a carne, como também rejeita o governo e difama a autoridade. Ou seja, eram pessoas que não respeitavam doutrinas espirituais, não aceitavam as doutrinas ou o governo da liderança da igreja, não aceitavam a liderança da palavra e não aceitavam com certeza nem liderança do Estado, porque Judas fala assim: contaminam, não só contamina a carne, como também rejeitam governos e difamam autoridades. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário disso, o Senhor te repreende. Então Judas agora ele está pegando um exemplo aqui, que mesmo um anjo
que aqui no caso, como é um arcanjo, o arcanjo é um anjo diferenciado, de muito poder, Judas está dizendo assim, mesmo arcanjo, um arcanjo que ele chama aqui de Miguel, que é citado em Apocalipse e também é citado em outros textos proféticos do Velho Testamento, mesmo esse anjo, que era um anjo de Deus, um anjo extremamente poderoso, ele não proferiu palavras inflamatórias contra Satanás. Ou seja, ele respeitava a hierarquia que Deus havia estabelecido. E ele disse: o Senhor te repreende, o Senhor não sou eu. Ele não fez isso. Então o que Judas está trazendo aqui o ensino é o seguinte: se nem esse anjo fez isso, esses falsos mestres, eles estão loucos. Eles não respeitam ninguém, não respeitam autoridades espirituais, eles não respeitam autoridades eclesiásticas, que são as autoridades da igreja, eles não respeitam autoridades governamentais, não respeitam nada. Eles estão loucos, alucinados, né? E fala assim: estes, porém, contra tudo que não entendem. O que eles não entendem? Eles não entendem a palavra, eles não entendem o Evangelho, eles não entendem a Escritura, os ensinos dos apóstolos, as doutrinas, eles não entendem. Eles, porém, contra tudo que não entendem, eu estou no verso 10, diz assim: eles se falam mal. Então eles estavam falando mal da própria doutrina, falando mal do próprio ensino que a igreja tinha naquele tempo. E eles estavam difamando. E depois Judas fala assim: e contra tudo o que compreende por instinto natural, ou seja, todas as suas imundícias da carne, os seus pecados carnais, as suas imoralidades, que Judas fala assim, e contra tudo que compreende por instinto natural, ele fala assim: como brutos, sem razão, ou seja, irracionais. Ele fala assim: até nessas coisas se corrompem, ou seja, até naquilo que eles entendiam, que eram suas obras de moralidade, eles se autodestruíam, eles mesmos estavam se destruindo. E Judas está dizendo para a igreja: cuidado com esses pregadores de doutrinas que não conferem com o ensino que a vocês foram confiados. E quando Judas escreve aqui no versículo 3, ele fala assim: amados, quando empregava com diligência escrever acerca da nossa comum salvação, foi que eu me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, que fé é essa que foi entregue aos santos? Qual é a fé que Judas está falando aqui, que foi entregue a vocês, foi entregue aos santos, foi entregue à igreja? Essa fé é o Evangelho de Cristo, é a doutrina dos apóstolos. É essa fé que foi entregue, é essa fé que nós recebemos. Qual é a fé que nós temos hoje? Nós temos a fé no Evangelho de Cristo, nós temos a fé no Evangelho, na doutrina dos apóstolos. É essa fé, é esse Evangelho, é essa doutrina que norteia a nossa confiança, a nossa fé no Senhor. E Judas está dizendo: é essa fé, e esses homens corrompem isso, difamam isso, e até nas suas imoralidades eles se autodestroem. Como quem diz: foge disso, se firme na fé que foi entregue aos santos. A nossa fé tem que estar fundamentada naquilo que Jesus pregou e ensinou. A nossa fé tem que estar fundamentada na doutrina dos apóstolos, porque foi a fé que Jesus passou para eles e transmitiu para que eles transmitissem. O que passar disso, nós vamos fugir. Não há sinal nenhum, por mais sobrenatural que possa acontecer, que nos desvia da fé. Se esse grande sinal, ou se essa grande aparição, ou esse grande milagre, ele não tiver em sintonia com o Senhor, nós temos que fugir disso. Não podemos aceitar isso, não podemos crer nisso. E como as pessoas hoje, qualquer sinal, estão enganando pessoas. Qualquer sinal. Você pode olhar nas próprias notícias. Às vezes acontece um sinal, dá para ter multidão de gente lá
acendendo vela, fazendo promessa, andando de joelho, em cima de coisas que de repente vai descobrir é fraude. Há um tempo atrás aconteceu isso aqui na Grande Vitória, né, aqui na Serra. Aconteceu umas formigas que subiam numa árvore, desenhavam texto e tudo, o pessoal parecia gente fazendo tanta coisa lá, até descobri que na verdade era o cara que estava enganando, fazendo aqueles sinais e dizendo que eram as formigas que estavam fazendo. As pessoas correndo atrás disso, parece até ridículo, mas foi verdade, saiu no noticiário e já tinha multidão de gente atrás desse negócio, querendo, já fazendo promessa, já prestando suas adorações. Uma coisa que chega a ser ridícula. Se isso acontece num negócio desse tamanho, você imagina quando houver a manifestação da besta que emerge do mar, aquela que vai agir com autoridade de Satanás, com a eficácia do dragão citado em Apocalipse. Você acha que essas igrejas ou irmãos que estão aí no meio, vamos chamar assim, fascinados por sinais, não serão enganados? Então, muito cuidado, amados, com qualquer ensino ou doutrina que não afine com a verdade das Escrituras. E Judas depois ele pega 3 exemplos individuais. Ele usa o povo no deserto para mostrar uma apostasia, e um povo que tinha uma promessa, que aguardava, que aconteceu, e mesmo assim na caminhada muitos se apostataram de sua fé, pela desobediência e pela incredulidade. Depois Judas usa o exemplo dos anjos que se rebelaram contra Deus e caíram em rebeldia. Depois Judas usa um exemplo da cidade de Sodoma e Gomorra e as cidades que estavam próximas dela, que não foi só Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas também, da grande orgia e da imoralidade que estava acontecendo, para alertar esses irmãos com relação à falsa doutrina que estava entrando na igreja. Judas está usando aqui algo que os irmãos conheciam, para dizer: cuidado, olha o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, olha o que aconteceu com os anjos que se rebelaram, olha o que aconteceu com o povo do deserto, apostasia, rebeldia, orgias, pecados de moralidade. E aqui Judas faz um alerta que até um anjo, um arcanjo Miguel, ele não proferiu juízo difamatório, ele se manteve no seu lugar, e esses loucos aqui estavam respeitando nada e introduzindo isso na igreja. E agora Judas ele vai usar o exemplo individual. Ele fala assim: ai deles quem? Ai desses certos indivíduos que estão fazendo isso, ai deles, né? Porque perseguiram pelo caminho de Caim. Eu já citei aqui o caminho de Caim, né? Caim, qual era o caminho de Caim? Caim quis fazer do jeito dele, não do jeito de Deus. Com certeza as Escrituras não trazem detalhe, mas com certeza Deus passou para Adão e Eva, que passou para os filhos, princípios. E se Abel oferece um sacrifício de uma ovelha e ela é recebida por Deus, com certeza Abel não tirou de trás da orelha. Ele não amanheceu um certo dia, ele sabe isso aqui agrada a Deus. Ele sabia que agradava a Deus, foi passado para ele, embora a Escritura não traz detalhe. Mas você pode ver isso em Hebreus, que ele está incluído entre os heróis da fé. Então esse homem recebeu uma coisa de Deus, ele teve o ensino e ele cumpriu segundo a vontade de Deus. Já Caim não, fez do jeito dele, a religião do jeito dele, né? A minha religião do meu jeito, eu vou fazer do jeito que eu acho que agrada. Eu vou oferecer aqui, quem sabe, né, a melhor melancia, a melhor abóbora, as melhores verduras, por que não? Né? Não, mas Deus tem princípios e nós temos que fazer do jeito e da vontade de Deus e não do nosso jeito. Ele usa a vez de Caim, depois ele fala assim: movido
de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Eu sei que os irmãos aqui conhecem a história de Balaão, mas Balaão, ele o quê? Ele amou a riqueza, ele amou o dinheiro, e ele amou o prestígio. Ele quis isso, ele quis esse prêmio, ele quis tirar proveito disso. Então Balaão, mesmo sabendo que Deus não permitiria amaldiçoar o seu povo, ele ficou insistindo com Deus. O que nós vamos ver ali é Deus dando corda para Balaão. Balaão fala uma vez, Deus diz que não, ele responde para Balaque, aí ele insiste de novo, Deus ainda permite que ele vá até aquele caminho. Vocês conhecem a história ali da mula, a mula que fala com ele e tudo, e vocês conhecem a história que no final Deus, pela terceira vez, Deus não permitiu ele, Balaão teve que abençoar o povo de Deus. Mas Balaão amou tanto o prêmio que as escrituras diz que ele armou ciladas para o povo de Deus. Ou seja, assim, se Balaão ele não conseguiu ganhar o prêmio através da maldição, porque Deus não permitiu, então ele ensinou a Balaque a vencer o povo pelo pecado. Então Balaão sabia que Deus não aceitava idolatria. Balaão sabia que Deus não aceitava que aquele povo se casasse com os homens, se casassem com mulheres de outros povos, tinha que ser da sua própria nação. Balaão sabia que Deus preservou isso para que eles não caíssem em idolatria e não participassem de cultos pagãos, de carne sacrificada a ídolo, de orgia. Balaão sabia disso. Então, como ele não conseguiu amaldiçoar, porque Deus não permitiu, Balaão chama Balaque e fala: vem cá, eu vou te ensinar aqui como você vai vencer esse povo. Você pega as mulheres mais bonitas, as moças, donzelas mais bonitas que você tem, leva para lá, que eles vão ficar apaixonados, eles vão se envolver e eles vão cultuar o Deus dela, eles vão participar desses cultos pagãos, vão comer dessas carnes sacrificadas, eles vão fazer isso e Deus vai contra esse povo. Balaão ensinou isso. Tem vários textos, eu estou trazendo mais detalhes porque o historiador Flávio José revela isso com mais detalhe, né? A ponto dele escrever na história dos hebreus ali que Balaão, ele era amigo de Balaque. Amigo de Balaque. Teve uma vez que eu citei esse texto aqui para dizer aos irmãos: cuidado com as suas amizades. Você pode ter um bom vizinho e ser bom vizinho, servir o seu vizinho, mesmo que ele seja aí, você te dá bom dia, boa tarde, entra no elevador, fala do evangelho para ele. Às vezes um vizinho de boa moral, boa índole, que você vai viver bem com ele. Às vezes você trabalha numa empresa, vários funcionários, você vai viver bem com ele, tratar bem, você tem gerente, você tem às vezes subordinados, você tem pessoas acima de você ou iguais a você, não importa, seja na escola, na faculdade, sei lá, na nossa vida, no dia a dia, nós vamos relacionar com ímpios e não há problema relacionarmos bem com eles, e devemos fazê-lo. Agora, amigo, nós só podemos ter daqueles que comungam a fé verdadeira em Cristo Jesus. Esses podem ser meus amigos. O restante vai ser boas pessoas. Às vezes um bom trabalhador, que é seu funcionário, ou às vezes um bom patrão, que é o seu patrão, um bom colega de faculdade ou de escola, uma boa colega, que você está ali, reparte o estudo, troca figurinha no aprendizado, mas até ali não pode ser seu amigo ou sua amiga. Porque Flávio José descreve no registro que Balaão era amigo de Balaão. E Balaão, ele leva o povo de Deus a pecar. E ele é descrito aqui em Apocalipse, na carta de Pérgamo. Aí eu vou fugir um pouquinho do texto, porque aqui ele cita Balaão.
na igreja de Pérgamo, a igreja de Pérgamo, estou fugindo um pouquinho para dar mais uma ênfase nesse ponto de Balaão, porque a igreja de Pérgamo era uma igreja que não negava o nome de Jesus. Uma igreja que, mesmo diante da morte, eles morriam, mas não negavam o nome de Jesus. E Jesus chega a citar Antipas na igreja de Pérgamo. Ele fala assim, ele diz assim: conheço o lugar onde habita, onde está o trono de Satanás. É provável, não estou afirmando, que esse trono de Satanás seja a Concília. A Concília, ela era uma organização romana que promovia o culto ao imperador. Então essa Concília, ela tinha essa função, essa organização de, em todas as cidades que eram dominadas pelo Império Romano, fazer com que o culto ao imperador acontecesse. As pessoas tinham que cultuar César, tinham que queimar incenso e tinha que proclamar: César é Senhor. E a igreja não fazia isso. A igreja dizia: Jesus Cristo é o Senhor. Por isso ela foi perseguida e morta. E essa concília, que é essa organização romana, ela era sediada em Pérgamo. Então é provável que Jesus estava falando assim: o trono de Satanás está aí. É provável. Mas ele diz assim: mas Antipas, ele chama assim, Antipas, minha testemunha, meu fiel. E ele fala que essa igreja não negava o nome de Jesus. O verso 13 fala assim: conheço o lugar em que habita, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós. Você imagina uma igreja com essa fé? Os historiadores dizem que Antipas foi um dos pastores da igreja de Pérgamo, e que, por causa da fé, ele foi martirizado dentro de um touro de bronze, onde ele foi colocado e ateado fogo no touro de bronze, e ele foi morto queimado. É melhor dizer que ele foi morto assado, né? Porque se fosse queimado talvez seria mais rápido o sofrimento. Mas ele foi colocado fogo nesse touro de bronze, ele ficou ali dentro, morreu, mas ele não negou o nome de Jesus. E Jesus chama Antipas de meu fiel, meu fiel. E Jesus compara essa igreja com a mesma fé de Antipas. Ele fala assim: vocês conservam o meu nome, não negaste o meu nome. Que igreja fervorosa e fé, que dava a vida. Mas Jesus tinha duas coisas contra essa igreja: uma, que ela tolerava, e sustentava a doutrina de Balaão. Aí o verso 14 fala assim: tendo todavia contra ti algumas coisas que tens aí, os que sustentam a doutrina de Balaão, ao qual ensinava a Balaque a amar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. E outros que sustentam as obras dos nicolaítas. Nicolaítas eram homens semelhantes a esses que Judas está citando no versículo 4. Nicolaíta era um grupo herege que eles, infiltrados na igreja, pregavam que o espírito está salvo. Isso importa, a carne agora pode fazer o que quiser. E eles induziam essa doutrina. Provavelmente era o mesmo tipo de pessoas que Judas está citando. E aqui na igreja de Pérgamo, mesmo sendo uma igreja disposta a morrer pelo nome de Jesus, tinha ali entre eles pessoas que toleravam esse tipo de doutrina, doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Se você olhar a igreja de Éfeso, você vai ver que a igreja de Éfeso, eles odiavam, eles não aceitavam a doutrina dos nicolaítas. Jesus dá ênfase a isso.
a Éfeso, ele fala assim: tem contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, a quais eu também odeio. Mas a igreja de Pérgamo era uma igreja que sustentava. Isso mostra, meus irmãos, que isso mostra para nós que muito mais perigoso do que a perseguição externa, o mais perigoso é a perseguição interna. Porque essa igreja, ela estava forte com a perseguição externa. Antipas foi colocada como exemplo. Jesus compara essa igreja com a mesma fé da Antipas. Vocês não têm negado o meu nome. Ou seja, podia matar, podia perseguir, estava ali vivo, entendeu? Não negava o nome de Jesus, mas internamente essa igreja estava tendo uma perseguição que estava conduzindo alguns ao erro. Lembra de Davi? Davi não caiu em nenhuma batalha de guerra. Davi não caiu em nenhuma batalha de guerra. Davi nunca perdeu uma batalha na sua vida. A batalha que Davi perdeu foi a batalha na sua moral. Na sua moral. Davi caiu nas suas próprias fraquezas. Então, muitas vezes, o perigo, eu sei que se eu pedisse para levantar a mão aqui, eu creio que todos aqui estariam dispostos a morrer por Jesus. Eu não creio que aqui ninguém pensaria diferente. Poderia até sentir medo, bambear, tremer, suar frio e etc., mas não vai negar a fé de Jesus. Não vai negar o nome de Jesus diante da morte, da perseguição. Mas muitos de nós caímos em pecados. Muitos de nós andamos perto do pecado. Muitos de nós somos derrotados pelo pecado. Estamos dispostos a morrer por Cristo. Se amanhã levantar alguém para cortar minha cabeça, pronto, pode cortar, pode atirar, pode prender, não nego, mas facilita com o pecado. Davi, a única batalha que ele perde foi diante das suas próprias fraquezas, não foi diante dos seus inimigos. Diante dos seus inimigos, Davi foi vencendo todas as batalhas, mas perdeu para o pecado. Então nós precisamos aprender com isso, tomar cuidado com isso. Nós podemos ser firmes na fé, não negarmos o nome de Jesus, mas estarmos correndo risco com perseguição interna ou com perseguições internas na nossa própria mente, no nosso próprio coração, que nos conduz ao engano do pecado e a perdermos a nossa fé. Depois Judas usa um outro exemplo, falando acerca da revolta de Corá, né, que vocês conhecem. Corá, ele promoveu uma revolta contra a autoridade de Moisés e de Arão, né? E não satisfeito, ele já tinha um sacerdote, Corá já tinha um sacerdote, ele já era da tribo de Levi, ele era bastante sacerdote, mas ele queria mais, né? E nessa revolta, vocês sabem que Deus tragou 250 pessoas. Deus abriu a terra e uniu eles vivos, ou seja, eles foram vivos, né, para o centro da terra, se não foram para o inferno vivos, né? Eu penso que eles foram vivos para o inferno, mas é só um pensamento. Então, Judas usa 3 exemplos coletivos, 3 exemplos particulares, e depois ele vai falando. Ele fala assim: estes homens, que homens? Esses certos indivíduos. Ele está sempre falando desses certos indivíduos, lá no versículo 4. Ele fala assim: estes homens são como rochas submersas. Qual o perigo de uma rocha submersa? Provocar naufrágio, né? Lembra alguns anos atrás aí, acho que em 2011, 2012, um grande navio daquela costa cruzeiro, né? Foi passar muito próximo ali, acho que era na Itália, não me lembro, Itália, no próximo da Itália, assim mesmo. O comandante resolveu passar muito perto, e o que fez aquele grande navio naufragar? Uma rocha submersa. E Judas está dizendo assim:
esses homens, esses certos indivíduos, são como rochas submersas. Eles podem fazer vocês naufragarem na fé, né? Em vossas festas de fraternidade, banqueteando juntos, sem qualquer recado. Que festa de fraternidade é essa? Era a festa da igreja, era a reunião da igreja. Lembra que Paulo, lá no capítulo 11 de Coríntios, 1 Coríntios, ele ensina sobre a ceia, e ele aperta os irmãos ali, ele fala daqueles que estão comendo demais, não espera o outro, embriagando, e falou assim: essa não é a ceia do Senhor que vocês estão fazendo. Aí Paulo dá um ensino, apertam eles e ensina esse tipo de festa. E aqui está dizendo que esses homens, eles estavam nessas festas, ou seja, eles eram participantes da vida da igreja. Eles participavam da vida da igreja, eles estavam inclusos na igreja, e eles participavam de toda a atividade da igreja. E quando ele fala assim, ele fala assim, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, então no meio de vocês, sem qualquer recado. Eram pessoas imorais, não tinham nem recado, pastores que assim mesmo se apacentam, ou seja, eles não aceitavam nada de nenhuma autoridade, eles mesmos se auto-avaliavam, eles mesmos se auto-pastoreavam, se auto-ensinavam. Nuvem sem água, né? Qual o valor ter uma nuvem sem água ali de uma sombra? Quase nenhum. A agricultura precisa de nuvem com água, e eles eram nuvens sem água, impelida pelos ventos, ou seja, qualquer vento de doutrina, qualquer novidade, árvores em plena estação dos frutos, deixe desprovido, duplamente mortos, desarraigados. Ou seja, ele estava num ambiente de produção, em terra boa, no meio da igreja. Ou seja, ele estava em ambiente propício para dar fruto, e não dá. Ondas bravias do mar que se espumam suas próprias sujidades, suas próprias sujeiras, estrelas errantes para os quais tem sido guardada a negridão das trevas. Aí depois Judas, ele vai falar da volta de Jesus. Ele fala assim: quando estes foi também, profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Se você olhar lá a genealogia, a história, Enoque é o sétimo. Você está contando ali Adão, fulano, você vai chegar em Enoque, ele é o sétimo. Então Enoque, ele havia feito uma profecia, no verso 15 assim, no verso 14: eis que veio o Senhor entre as santas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convite de todos os ímpios acerca de todas as vossas obras ímpias, que ímpiasmente, pecadores proferiram contra ele, contra Cristo, tais são os murmuradores, descontentes, andando segundo suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivo interesseiros. Aí Judas fala dessa volta de Jesus, que Jesus vai exercer juízo sobre eles. E depois Judas diz: vós porém amados, aí Judas agora ele volta para a igreja: vós porém amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a palavra que nós temos são as Escrituras, a palavra dos apóstolos, os quais vos dizia: nos últimos tempos haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais e não têm o Espírito, ou seja, não tem o Espírito Santo. São pessoas que estão no meio da igreja, provocando divisão, provocando sensualidade, provocando discórdia, provocando inimizade. Que Judas fala: esses não têm o Espírito. Então nós precisamos estar fundamentados nas Escrituras para discernirmos, até mesmo no meio da igreja, qualquer tipo de doutrina, qualquer colocação que não está afinada com o Evangelho do Senhor, com a doutrina dos apóstolos, e precisamos corrigir isso. E para isso nós necessitamos estar fundamentado na palavra. E depois Judas faz um alerta: vós porém amados, edificando na vossa fé santíssima. Aí o Judas que falou da fé santíssima lá no início da carta, ele está finalizando aqui dizendo assim: vós porém amados, edificando-vos na vossa fé santíssima.
importantíssima. Precisamos nos edificar na nossa fé, crescer na nossa fé, pela oração, pelo jejum, pela comunhão com a igreja, pela pregação do Evangelho, pelo alimento da Escritura, edificando a vossa fé, santíssimo, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ou seja, enquanto nós estamos aguardando a volta do Senhor, nós precisamos nos edificar na fé santíssima. E depois ele faz um certo pedido. Ele fala assim, verso 22: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Que alguns é esse? É alguns irmãos que, influenciados por esses certos indivíduos, agora estavam sem saber, estão na dúvida. Foi pregado para eles coisas que não conferem com a Escritura, que confundiu a fé, que bagunçou a cabeça. A gente está dizendo assim: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo, ou seja, tira-os do inferno. Eles estão se perdendo, eles estão seguindo um evangelho do qual não é o verdadeiro evangelho de Cristo. Então arranca-os do inferno, tiram eles, salvam eles daí, né? E quanto a outros, ou seja, aqueles que não estão tanto assim, sede também compassivo, em temor, ao contrário, eu falei aqui, mas ao contrário, há outros, ou seja, que estão nessa situação pior ainda do que esses que estão na dúvida, que ele falou assim: sede também compassivos em temor. Então aqui Judas, na verdade, ele apresenta dois grupos: um dos que estão na dúvida e aqueles que estão bagunçando de fato o evangelho do Senhor. Aí Jesus fala assim: esses vocês vão ser compassivos, mas em temor, ou seja, manter uma certa distância, cuidado para você não ser contaminado com aquilo que eles estão ensinando. E depois ele fala assim: detestando até a roupa contaminada pela carne. Ou seja, nós precisamos afastar de tudo aquilo que contamina a nossa comunhão com o Senhor. E depois ele faz uma bênção para a igreja: ora, aquele que é poderoso para guardar o tropeço e para vos apresentar a visitação imaculada diante da sua glória, ao único Deus, o nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, império e soberania. Aí Judas fala quatro coisas. Ele fala glória, majestade, império e soberania. Glória é a grandeza de Deus, é a sua grandeza. Majestade é porque ele é rei. Jesus é rei dos reis. Império é porque ele governa plenamente, ele tem um governo. E soberania é porque ele é soberano sobre tudo e sobre tudo, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. Ou seja, eternamente. Então, meus amados, peguemos esses ensinos que Judas tem dado, que estava acontecendo exatamente no meio da igreja, trazido por pessoas que faziam parte da igreja. Então nós temos que ter cuidado com isso, que mesmo no meio da igreja pode se levantar pessoas trazendo ensino que não confere com o ensino de Cristo Jesus, e nós precisamos rejeitar isso. Não podemos aceitar isso. A igreja de Éfeso, ela era forte nisso. Se você estudar lá em Apocalipse, você vai ver que a igreja de Éfeso, ela abandonou o primeiro amor. Não vou entrar nos detalhes agora do que seria isso, mas uma coisa que ela foi perseverante é que não permitia heresias. Hereges não tinha vez na igreja de Éfeso. Já a igreja de Perge, uma igreja forte na fé, exemplo de fé, exemplo de firmeza diante das perseguições externas, morriam por Cristo, não negavam, mas estava tipo assim, né? A gente está aqui, mas vamos aliviando um pouco ali para quem prega a doutrina do Balaão, vão tirando por menos um pouquinho aqui dos nicolaítas. Não, nós não podemos, nós temos que ser radicais mesmo, radicais na fé, radicais no ensino do Senhor, radicais, porque só o evangelho radical, só uma doutrina radical, firmada no verdadeiro evangelho, pode trazer vida para a igreja, pode sustentar a igreja até quando Cristo voltar. Fora disso, nós vamos desviar do caminho. E o cuidado para que o engano do pecado não venha trazer um afastamento, né? Tomar cuidado para que isso não venha trazer de nós um afastamento, um esfriamento, e nós sejamos enganados. Então, como é que pode ser lido a fé que eu tenho aqui dentro?
Então, a fé que nós temos aqui dentro, só Deus pode ver. Só Deus pode ver. Você não tem como medir minha fé e nem saber como está aqui dentro. Só Deus pode. Agora, a minha obediência, ela mostra a fé que eu tenho. Então, a minha obediência, que é externa, ela revela a fé interna que eu tenho. Assim como a desobediência externa, ela revela a incredulidade interna. Então, como é que aquele povo lá do deserto foi revelado no coração deles? Pela desobediência. Ou seja, a desobediência deles revelava a incredulidade que eles tinham. Assim como a nossa obediência revela a fé que nós temos. Então, meus amados, nós não somos salvos por obras, mas Tiago diz que a fé sem obras é morta. Ele pergunta: pode tal fé salvá-lo? E a palavra obra ali em Tiago tem o sentido de obediência, frutos de obediência. Então, a minha fé, ela é manifestada pela minha obediência externa. Então, nós não somos salvos por obra, mas ela revela se o que está em nós é fruto de fé ou fruto de obediência. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça nesse caminho. As batidas são fortes, todos os dias, de todos os lados, de todas as coisas, no serviço, em casa, nos relacionamentos, mas vamos olhar para o Senhor, vamos vigiar, vamos nos alimentar da sua palavra, fortalecer a nossa fé, para que, assim como Paulo falou assim: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé, e nós chegamos no último dia diante do Senhor dignos, não porque nós somos dignos, mas porque Ele nos tornou dignos, e nós já chegamos no último dia com fé na presença do Senhor. Amém, Senhor?